Olá, bem-vindo e bem-vinda ao treinamento Adequação de Matrículas no SIGA, desenvolvido pela Divisão de Infraestrutura Acadêmica de ADAC Unicamp. Índice. Na introdução explicaremos o que é possível e o que não é permitido ser feito na adequação, como proceder com a abertura de turmas em disciplinas oferecidas, depois como fazer as validações, como fazer a alteração do número de vagas, alteração de salas e laboratórios, a exclusão de reserva para cursos, fechamento de turma, remanejamento de matriculados entre turmas, exclusão de matriculados em turmas de disciplinas eletivas que não atingiram o quórum mínimo e recomendações finais. Introdução. Objetivo: como proceder com a adequação de matrículas e demonstrar as funcionalidades para adequar as turmas das disciplinas oferecidas no sistema SIGA. Ao longo deste treinamento, mencionaremos o período de oferecimento do segundo semestre de 2023, devido ao presente momento em que desenvolvemos este material, mas os procedimentos se aplicarão também aos semestres seguintes. Atuações não permitidas. Não é permitida a inserção de nova disciplina que não tenha sido oferecida. Não é permitida a mudança de horário nas turmas das disciplinas que já foram oferecidas. E não é permitida a inclusão de reservas de turmas para cursos. Atuações permitidas. Em geral, é permitido a abertura e fechamento de turmas em disciplinas oferecidas, alteração do número de vagas, alteração de salas e exclusão de reserva de turmas para cursos. Ou seja, a inclusão não é permitida de reserva, mas a exclusão de reserva de turmas para cursos é permitida. Vamos detalhar mais quais são as atuações permitidas, então. Excluir reserva para cursos de turmas em disciplinas que já foram oferecidas. Aumentar o número de vagas até o limite de capacidade de lugares da sala de aula ou do laboratório. Reduzir o número de vagas até atingir a quantidade de estudantes matriculados. Alterar a sala de aula da sua unidade de ensino. Caso seja uma sala do ciclo básico, abra uma solicitação de atendimento no SIGA para solicitar alteração de sala. Fechar turmas de disciplinas eletivas que não atingiram a quantidade mínima de vagas, ou fechar turmas de disciplinas obrigatórias para remanejar para outra turma que comporte a quantidade de matriculados e reduzir o número de turmas. Abrir nova turma de disciplina já oferecida para remanejar matriculados de uma turma que se deseja fechar, para remanejar matriculados para alocar em outra sala ou outro horário, para alocar alguns estudantes em outra sala, expandindo a capacidade de vagas da disciplina, ou para abrir turma especial 1, nesse caso, ao abrir a turma, digite o caractere hashtag, ou turma especial 2, nesse caso, utilize o caractere porcentagem. Abertura de turmas em disciplinas já oferecidas. Acesse no SIGA os menus Catálogo / Horário, Horário, Oferecimento de Disciplinas. Na tela seguinte, selecione a coordenadoria e o período letivo do segundo semestre de 2023. Na sequência, a lista de disciplinas abrirá logo abaixo. Selecione a disciplina que necessita ter mais uma nova turma, clicando no link ou do código ou do nome da disciplina. Na tela seguinte, clique no botão Nova Turma. Digite o código da nova turma a ser criada e clique no botão Salvar. Nesse exemplo, letra B, mas se for uma turma especial, proceda com hashtag ou porcentagem. Informações sobre os campos não editáveis. Número de matriculados. Esse campo traz informações sobre o andamento de matriculados. Situação e tipo quinzena. Ambos os campos trazem informações do catálogo. Situação deve estar em normal para ser oferecida, porém,
Outras condições são possíveis, como inativo, em criação ou não aprovado. Tipo quinzena, informa a periodicidade de ocorrência das aulas, se for semanal ou quinzenal. Após inserir o horário, esse campo informará diurno ou noturno. Por enquanto não estiver definido o horário, segue com a informação indefinido. Horário fixo. Não possui enquanto não estiver com reserva. Após inserida uma reserva de turma para outro curso, como por exemplo ocorre em disciplinas de serviço, o sistema passará a reconhecer que possui horário fixo. Orientações sobre os campos editáveis. Número de vagas. Após verificar a demanda e a capacidade da sala ou laboratório, determina a quantidade de vagas a ser liberada nessa turma. Mínimo de vagas. Campo utilizado para informar aos estudantes, no caderno de horários publicado no site da DAC, que o oferecimento da turma está sujeito a um quórum mínimo. Vale ressaltar que para disciplinas obrigatórias, ao menos uma turma deverá ser oferecida, independente do número mínimo de matriculados. Realocação automática. Balanceamento de matriculados na adequação de matrículas. Nesse caso, já estamos em momento de adequação, mas vale explicar para que serve este campo. Ele permite que o sistema faça o balanceamento automático da quantidade de matrículas nas turmas oferecidas no período, por exemplo, diurno. Estudante especial é aquele que tem sua inscrição aceita em disciplinas isoladas da graduação oferecidas pelas unidades de ensino. As universidades estaduais paulistas, USP, Unesp, Unicamp, possuem um convênio que possibilita aos seus estudantes cursar algumas disciplinas de graduação em quaisquer das 3 instituições, com aproveitamento de créditos. Caso a disciplina permita o intercâmbio acadêmico, será necessário colocar sim nesse campo. Liberação de matrícula. Ao deixar sem nenhuma opção selecionada, a coordenadoria receberá todos os requerimentos de matrícula na turma normalmente para negar ou aceitar a solicitação de matrícula na disciplina turma. As outras opções possíveis são eletiva, extracurricular e ambas. Nessas opções, os requerimentos de matrícula ficarão sujeitos à autorização da coordenadoria para efeito de preenchimento de vagas, conforme artigo 41 do Regimento Geral de Graduação. Aceita PED. Por padrão, o campo está configurado como sim, para permitir a inscrição de candidatos do PED, Programa de Estágio Docente da Unicamp. Recomendamos que mantenha dessa forma, pois em caso do docente não precisar da monitoria, basta remover do edital criado pela pós-graduação. Recomendamos apenas deixar não nesse campo quando a disciplina for uma eletiva de orientação ou de TCC. Após o preenchimento, confira todos os parâmetros e clique sobre o botão Salvar. Edição da carga didática na nova turma criada. É necessário clicar no botão Carga Didática para se atribuir a responsabilidade da disciplina a um docente e distribuir as cargas horárias das variáveis dos vetores para um ou mais docentes. Lembramos que somente o docente ou a docente responsável pela disciplina que poderá inserir nota e frequência. Importante, recomendamos que envie aos departamentos um relatório com todas as cargas didáticas no mês que antecede o prazo para o encerramento do segundo semestre de 2023, a fim de confirmar se nenhuma alteração é necessária ser realizada devido a um eventual afastamento médico de um dos docentes. As alterações de carga didática são possíveis até a semana que antecede o início do prazo para a inserção de notas e frequência, e após esse prazo, não é possível se alterar a carga didática por 2 motivos. Primeiro, no boletim de notas fica registrado o docente ou a docente responsável sem possibilidade de alteração posterior. Segundo, no rádio, relatório de atividade docente, fica registrada a carga didática, a qual não poderá ser alterada após sua apresentação. Aviso importante. Nos slides a seguir, notará que sempre selecionamos o docente para atribuir a carga horária de cada uma das variáveis de vetor que compõem a carga didática. Porém, antes de prosseguirmos, cabe esclarecer que todos os docentes das unidades de ensino estão cadastrados no sistema SIGA para terem atribuição de carga didática das turmas das disciplinas de graduação.
No entanto, caso o docente não tenha vínculo com a Unicamp, será necessário credenciá-lo ou credenciá-la como professor ou professora colaborador ou colaboradora. Para consultar o procedimento de credenciamento de professor colaborador, acesse o site da DAC. Entre no canto direito da tela como funcionário e na página seguinte clique sobre procedimento. Para ter acesso ao procedimento operacional padrão, clique no link credenciamento da graduação. Configuração da carga didática variável T, teórica. Cada semestre deve garantir 15 semanas de aula e por isso nem sempre tem a mesma quantidade de dias corridos devido à compensação de feriados. Portanto, na elaboração do calendário escolar, é necessariamente considerada a quantidade de dias letivos para se garantir 15 segundas, terças, quartas, quintas e 15 sextas-feiras úteis. Para se converter horas em créditos, utilizamos, na maioria dos casos, a base 15, na qual um crédito vezes 15 semanas totaliza 15 horas aula. Há disciplinas e casos que são não semestrais, mas anuais, e disciplinas que são de 18 semanas são de 15. Esse é um exemplo para a maciça maioria das disciplinas. Como podemos observar na variável de vetor teórico T, há 2 créditos, que significa 2 horas por semana. O sistema avisa que se tratam de 15 horas, resultado de 15 semanas vezes 2 horas por semana ou 2 créditos, para facilitar a distribuição de carga horária para um ou mais docentes. Clique no botão Editar. Após clicar no botão Editar, clique no botão Incluir. Digite o nome ou o número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. Caso toda a carga didática teórica seja ministrada por um único docente, poderá manter as 30 horas do preenchimento automático do sistema e clicar no botão Salvar. Após salvar, qualquer alteração no sistema, sempre confirme se a operação foi realizada através da mensagem que aparece acima no topo da tela, operação realizada com sucesso. O sistema ainda permite que apague o docente, basta clicar no X à esquerda da tabela, ou que inclua mais outros docentes para dividir a carga didática teórica da turma. Para isso, basta clicar no botão Incluir. Digite o número ou o nome ou o número da matrícula do docente ou da docente e clique na lupa para selecionar. Nesse exemplo, 2/3 da carga didática teórica ficou com o primeiro docente e 1/3 com o outro, mas lembramos que não há limitações de distribuição na carga didática. Basta que a somatória das horas distribuídas não excedam o total apontado. Nesse caso, são de 30 horas. Ou seja, o primeiro docente ficou com 20 horas, o segundo docente com 10 horas, totalizando as 30 horas. Ao final, clique no botão Salvar. Configuração da carga didática na variável prática, P. A variável prática, apresentada em horas, é a somatória das variáveis P, laboratório e atividades práticas de extensão. No exemplo abaixo ilustrado, temos a carga didática prática apresentada de 60 horas, devido a P ser igual a 2 e L igual a 2. Como resultado de 4 créditos ou 4 horas por semana vezes 15 semanas, temos a carga horária de 60 horas práticas. Para incluir a carga didática da variável prática em um ou mais docentes, clique no botão Editar. Digite o nome ou o número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. O sistema permite que apague o docente, basta clicar no X à esquerda da tabela, ou que inclua mais outros docentes para dividir a carga didática prática da turma. Para isso, basta clicar no botão Incluir. Caso toda a carga didática prática seja ministrada por um único docente, poderá manter 60 horas preenchido automaticamente pelo sistema e clicar no botão Salvar. Após salvar toda e qualquer alteração do sistema, sempre confirme se a operação foi realizada através da mensagem que aparece no topo da tela, operação realizada com sucesso. Distribuição balanceada de carga didática na variável prática. Caso deseje distribuir a carga didática a mais de um docente, clique em Incluir.
Digite o nome ou número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. Faça a opção de um dos dois métodos que ensinaremos. O primeiro método é a distribuição balanceada entre docentes através da separação em grupos, e o segundo é a distribuição assimétrica de carga horária entre docentes. Esse primeiro método de distribuição balanceada atribua as mesmas informações quanto ao número de horas por semana, quantidade de grupos e número de semanas a cada um dos docentes inseridos em cada uma das linhas. No campo total de grupos, informe a quantidade de docentes inseridos para que o sistema divida automaticamente a quantidade de horas igualmente. Nesse caso, com 60 horas, temos 4 horas por semana, vezes 15, totalizando 60. Ambos os docentes inseridos nas linhas estão com 4 horas e está sendo dividido pelo total de 2. Segundo caso, distribuição assimétrica de carga didática entre docentes. Atribua as mesmas informações quanto ao número de semanas e número de grupos, porém altere o número de horas para cada um dos docentes inseridos na carga horária do vetor prática. Nesse exemplo, 3/4 da carga didática ficou com o primeiro docente e 1/4 com o outro, ou seja, o primeiro docente ficou com 3 horas por semana e o segundo docente com 1 hora por semana. Dessa forma, mantém-se o grupo total de grupos em 1 para se obter o resultado de 60 horas em vetor prática, conforme o exemplo mostra. Ao final, clique no botão Salvar. Configuração da carga didática Outros. O campo Outros é a somatória das variáveis orientação, atividades à distância e atividades orientadas de extensão. Nesse campo não há apontamento de carga horária, devido à natureza das atividades orientadas. Portanto, conforme veremos no slide a seguir, nesse campo devemos apenas mencionar os docentes. Para incluir a carga didática no campo Outros, de um ou mais docentes, clique no botão Editar. Digite o nome ou o número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. O sistema permite que apague o docente, basta clicar no X à esquerda da tabela, ou que inclua mais outros docentes para atribuição das variáveis de orientação. Para isso, basta clicar no botão Incluir. Caso toda a orientação seja atribuída a um único docente, poderá clicar em Salvar. Após toda e qualquer operação, verifique no topo da tela a mensagem que aparece: operação realizada com sucesso. Docente responsável pela turma. O docente ou a docente responsável pela turma deverá estar constando em pelo menos uma das variáveis de vetor, teórico, prático ou orientação. Lembramos que somente o docente responsável pela disciplina que poderá inserir a nota ou frequência e o seu nome será registrado no boletim de notas dos alunos, o qual não poderá ser alterado. Por isso, esse campo poderá ser editado no prazo máximo de 1 semana que antecede o lançamento de notas e frequência do segundo semestre de 2023 no sistema. Após o preenchimento das informações de outras variáveis de vetor, notará que o sistema automaticamente insere o nome do primeiro docente informado no campo professor responsável. Caso seja necessário alterar o docente, clique no botão Editar. Digite o nome e o número da matrícula do docente responsável e clique na lupa para selecionar. Caso a informação esteja correta, clique no botão Salvar, mas caso necessite alterar, basta clicar em Editar e selecionar outro docente. Após salvar qualquer alteração no sistema, sempre confirme a operação realizada através da mensagem que aparece no topo da tela: operação realizada com sucesso. Com esse último parâmetro, finalizamos a configuração da carga didática da turma. Portanto, role a tela para baixo e clique no botão Voltar para darmos prosseguimento às orientações sobre inserção de horário, reservas e acompanhamento da turma. Ajuste de horário da turma. Após sairmos da carga didática, retornamos à tela de detalhes do oferecimento da disciplina, a qual recortamos uma parte conforme ilustra a imagem abaixo,
para melhor explicar os principais pontos a serem observados ao ajustarmos o horário de oferecimento da turma de determinada disciplina. Sala de aula, SL. Caso a disciplina seja de orientação e não tenha uma sala ou laboratório alocado para o seu desenvolvimento pedagógico, seu valor será igual a zero e não haverá necessidade de inserir horários. Porém, conforme este exemplo, no qual SL igual a 4 horas por semana, o sistema permite a alocação horária total de 4 horas. Nos slides a seguir mostraremos algumas formas de preenchimento de horário e os alarmes de erros que o sistema apresenta em caso de discrepância entre o valor SL com a alocação horária na turma. Oferecimento. Esse campo não é editável e mostrará apenas, após a edição de horários, se a turma é do período diurno, entre 8 horas e 18 horas, ou noturno, entre 19 horas e 23 horas. Horários. Caso o SL não esteja zerado, será necessário clicar no botão Editar para ajustar os dias da semana e horários de início e término da aula, de tal forma que corresponda ao valor total SL. Aviso importante. Como durante a adequação de matrículas não é permitida a alteração de horário e reserva de uma turma criada, caso tenha equivocadamente inserido uma turma de reserva de turma ou horário de semana equivocado, após clicar em salvar, não será permitida a edição. Portanto, nesse caso, para fazer a correção, será necessário entrar em contato com a DAC para excluir a nova turma criada na adequação para recriá-la com as informações corretas. Por isso, recomendamos que sempre confira os dados durante a criação de uma nova turma antes de clicar em salvar para evitar retrabalho. Ajuste de horário da turma. Conforme a imagem abaixo, é necessário selecionar o dia da semana, hora de início, hora de término e a sala de aula a ser alocada para a turma. Nesse exemplo, estamos ajustando os horários de uma disciplina com SL igual a 4. Para fins didáticos, vamos alocar apenas 2 horas, das 10 às 12, e demonstrar o erro que o sistema apontará no próximo slide. Após ajustar, confirme se todas as informações estão corretas e clique no botão Salvar. Erro de horário incompatível com SL. Segue ao lado o erro apontado no topo da página para esse exemplo. Após inserirmos a alocação de apenas 2 horas para uma disciplina de SL igual a 4, horário informado incompatível com a SL da disciplina. A primeira possibilidade de solução do erro trata-se de alterar os horários de tal forma que apresentem 4 horas de duração e, ao final, clicar em salvar, segunda-feira das 8 ao meio-dia. A segunda possibilidade de solução do erro é dada pelo complemento de alocação de outras 2 horas em outro dia de semana, no mesmo horário, mas poderia ser, por exemplo, no mesmo dia, com mais 2 horas no período da tarde. Para a inclusão, clicamos no botão Incluir e preenchemos as informações. Ao final, clicamos em Salvar. Erro de capacidade e conflito de salas alocadas. O sistema SIGA também informa outros 2 erros. Quando o número de vagas da turma é maior que a capacidade de lugares da sala ou laboratório, por exemplo, a sala com capacidade inferior ao número de vagas informado, necessário trocar a sala. Segundo, quando há conflito de sala e horário, informa qual a turma, disciplina que está ocupando o mesmo ambiente, laboratório ou sala de aula, no mesmo horário. Ou seja, ele informa apenas o horário de início, mas entende-se que uma disciplina está em conflito com a outra das 10 às 11 e das 11 às 12. Reserva da turma para cursos. O propósito da reserva de turmas para cursos é de facilitar a atuação em matrículas pelo coordenador, que atuará para aceitar ou negar os requerimentos de matrículas apenas dos estudantes que não pertencem ao curso para o qual a disciplina foi desenvolvida. Ou seja, aos estudantes do próprio curso ou de outras unidades de ensino que fazem uso como disciplina de serviço, a reserva é aplicada para que o requerimento de matrícula seja aceito automaticamente.
Para inserir a reserva, clique no botão Adicionar reserva. Reserva cai. Caso seja selecionado sim, a reserva não mais se aplicará durante o período de alteração de matrículas. Porém, durante a adequação de matrículas, esse campo fica bloqueado na opção Não. Curso. Será necessário incluir um curso por vez e clicar em Salvar. Ano turma é o campo opcional caso deseje aplicar a reserva aos estudantes de determinado ano do curso. O sistema permite que apague a reserva, basta clicar no lixo da esquerda da tabela. Clique no botão Adicionar reserva para incluir novas reservas. Nesse exemplo, adicionamos a reserva para permitir que essa turma atenda apenas aos alunos do catálogo 2020 do curso 16. Informações complementares. O período de matrículas é subdividido em 3 momentos. Primeiro, a atuação nos requerimentos de matrícula. Inicia um dia depois do início dos requerimentos de matrícula realizado pelos estudantes, conforme estabelecido em calendário escolar. O momento de desenvolvimento deste material está entre os dias 4 e 20 de julho, o prazo para a atuação das coordenadorias nos requerimentos de matrículas. Segundo, adequação de matrículas. Logo após a atuação em matrículas, a DAC disponibiliza acesso no SIGA aos coordenadores para consulta de autorizações dos requerimentos de matrículas, permitindo remanejamentos e alteração de turmas dos matriculados. Neste momento de desenvolvimento do material, o prazo está estabelecido entre os dias 24 e 27 de julho no calendário escolar. Por fim, a atuação na alteração de matrículas. Inicia um dia depois do início dos pedidos de alteração de matrícula pelos estudantes, conforme estabelecido em calendário escolar. Nesse período, a coordenadoria atua nos pedidos de alteração de matrícula solicitado pelos estudantes. No momento de desenvolvimento desse material, o prazo é entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Acompanhamento de outra turma. Ao se configurar o acompanhamento, o sistema irá somar o número de vagas de ambas as turmas para determinar se a sala ou laboratório tem capacidade para abarcar ambas as turmas simultaneamente. Informe os horários, mas deixe em branco a informação sobre sala, pois será preenchida automaticamente no sistema após inserir o acompanhamento. Logo abaixo da reserva de curso, clique no botão Editar dos acompanhamentos. Os campos abaixo apresentados estão divididos em 2 blocos, apenas os dividimos para melhor descrevermos o passo a passo para fins didáticos, mas no SIGA estão na mesma linha. Primeiro, selecione o nível Graduação Tecnologia. Segundo, digite o código da disciplina que irá acompanhar. Terceiro, clique na lupa. Quarto, selecione a turma da disciplina. Lembrando que o acompanhamento somente é feito quando há equivalência entre as disciplinas de mesmo SL. Quinto, na sequência, selecione as mesmas informações da outra disciplina quanto ao dia da semana, hora de início, hora de término e a sala ou laboratório. Antes de salvar, confirme se todas as informações estão corretas. Validações de oferecimento e carga didática. Você notou que nos últimos 27 slides explicamos o passo a passo para proceder com a abertura de turma? São muitas informações a serem inseridas no sistema que, eventualmente, podem passar despercebidas e gerar retrabalho. Por isso, é muito importante fazer as validações de oferecimentos e carga didática, pois nesse momento o sistema seguirá colaborar muito com a adequação de matrículas ao detectar erros e conflito nas informações inseridas. Por isso, recomendamos que assista ao vídeo Terceira parte, treinamento ou oferecimento de disciplinas da graduação do segundo semestre de 2023, acessível através do link abaixo demonstrado, entre a minutagem de 2 minutos e 15 segundos a 7 minutos e 22 segundos. Por fim, recomendamos que consulte as grades do curso no SIGA, acessando no menu Consulta/Documentos, Horários, Consultar grades por curso.
Na tela que se abrirá, informe o período, nesse momento, segundo semestre de 2023, e o curso para ter acesso aos anos de catálogos em andamento. Dessa forma, poderá acessar o horário da turma criada para verificar se não conflita com outra disciplina turma do ano de catálogo dos estudantes a quem se destina a nova turma. Alteração do número de vagas na turma. Acesse no Siga Catálogo /Horário, Horário, Oferecimento de Disciplinas. Na tela seguinte, selecione Coordenadoria e o período letivo do segundo semestre de 2023. Na sequência, a lista de disciplinas abrirá logo abaixo. Selecione a disciplina que necessita ter o número de vagas alterado, clicando no link ou do código ou o nome da disciplina. Clique sobre a turma da disciplina selecionada que necessita ter o número de vagas alterado. Nesse exemplo, turma A. A janela da turma se abrirá. Na sequência, clique no botão Editar turma. Número de vagas. Proceda com alteração de quantidade no campo número de vagas da turma. Após o preenchimento, clique no botão Salvar para finalizar o procedimento. Alteração de sala ou laboratório na turma. Acesse no Siga os menus Catálogo /Horário, Horário, Oferecimento de Disciplinas. Na tela seguinte, selecione a Coordenadoria e o período letivo do segundo semestre de 2023. Na sequência, a lista de disciplinas abrirá logo abaixo. Selecione a disciplina que necessita ter a sala ou laboratório alterado, clicando no link do código ou nome da disciplina. Clique sobre a turma da disciplina selecionada que necessita ter o laboratório sala alterado. Nesse exemplo, turma A. Clique no campo Horários e clique no botão Editar. No campo Sala, clique no botão para selecionar uma das opções de sala e laboratório. Para finalizar a alteração, clique no botão Salvar. Importante: caso seja necessário solicitar uma sala do ciclo básico, envie-nos mensagem através do Siga acessando os menus Administração, Atendimento, Minha Solicitação e selecione o assunto Oferecimento de Disciplinas da Graduação. Exclusão de reserva de turma para cursos. Acesse no Siga os menus Catálogo /Horário, Horário, Oferecimento de Disciplinas. Na tela seguinte, selecione a Coordenadoria e o período letivo segundo semestre de 2023. Na sequência, a lista de disciplinas abrirá logo abaixo. Selecione a disciplina que necessita ter a reserva de curso excluída, clicando no link sobre o código ou o nome da disciplina. Na tela seguinte, clique sobre a turma que necessita ter a exclusão de reserva realizada. Nesse exemplo, turma A. Role a tela para baixo até localizar o campo de reserva. O sistema permite que apague a reserva. Basta clicar no X à esquerda da tabela. Fechamento de turma. Essa ação é realizada, geralmente, quando a quantidade de requerimentos de matrículas não atinge o número mínimo de vagas estipulados no oferecimento da turma de uma disciplina eletiva, ou, caso seja uma disciplina obrigatória, que se deseje remanejar os matriculados para outra turma de tal forma que uma das turmas seja reduzida. Nesse caso, é necessário que a coordenadoria atue nas autorizações por disciplina /turma, dentro do menu Matrículas do sistema Siga, uma vez que o sistema somente permite fechar turmas que não constam matriculados. Portanto, a coordenadoria poderá negar requerimentos de solicitação em caso de disciplina eletiva que não atingiu quantidade mínima de vagas. Veja a página 47 a 48 deste treinamento. Caso seja uma disciplina obrigatória, poderá remanejar as matrículas para outra turma. Vê páginas de 43 a 46 deste treinamento. Para essa ação, acesse no Siga os menus Catálogo /Horário, Horário, Oferecimento de Disciplinas. Na tela seguinte, selecione a Coordenadoria e o período letivo do segundo semestre de 2023. Na sequência, a lista de disciplinas abrirá logo abaixo. Selecione a disciplina que necessita ter o número de vagas zerado
clicando no link sobre o código ou nome da disciplina, ou seja, zerando as vagas, fecha-se a turma. Clique sobre a turma que terá o número de vagas zerada. Por exemplo, turma A. A janela da turma se abrirá. Na sequência, clique no botão Editar turma. Número de vagas. Nesse campo, zere a quantidade de vagas na turma e, após o preenchimento, clique no botão Salvar para finalizar o procedimento de fechamento de turma. Remanejamento de matriculados entre turmas. Acesse no siga os menus Matrícula, Consultar autorizações por disciplina/turma. Na tela seguinte, selecione o período de oferecimento e, opcionalmente, pode filtrar ainda mais para buscar especificamente alguma turma ou disciplina e situações das autorizações. Mas, neste exemplo, vamos deixar selecionado apenas o período de oferecimento e checkmark em autorizações solicitadas para buscar todas as turmas. Após selecionar apenas o período de oferecimento e clicar em buscar turmas, o sistema mostrará uma tabela contendo todas as turmas oferecidas. Clique sobre a linha da disciplina da turma que deseja remanejar matriculados. Também orientamos fortemente que clique no botão Gerar relatório de demanda para analisar a relação de todos os matriculados em todas as disciplinas turmas. Selecione com checkmark na segunda coluna todos os matriculados que serão remanejados e na parte inferior da tela, clique no botão Remanejar turma dos selecionados. Também é possível enviar e-mail no botão logo à direita dos alunos selecionados, para dar mais informações e orientações. Também pode-se clicar no ícone da coluna Ação para remanejar apenas uma matrícula por vez. O sistema irá abrir um pop-up contendo os dados da nova turma, solicitando que seja concedido a autorização de viola vaga, caso seja necessário. Ao final, clicar em Remanejar. Escolha a turma, analisando a quantidade de vagas. Selecione a opção se deseja ou não conceder viola vaga e clique em Remanejar. Após clicar em Remanejar, confira a mensagem no topo da tela para confirmar se todas as matrículas selecionadas foram remanejadas, pois pode ocorrer algum estudante estar matriculado em disciplina ou turma que conflita no mesmo horário da turma que se deseja remanejar. Para consultar as matrículas em disciplina turma do estudante, selecione o menu Matrícula e dentro de matrícula, consulta autorizações por aluno. Selecione o período de oferecimento, nesse caso, nesse momento, desenvolvimento segundo semestre de 2023. Digite o RA, selecione a opção de alunos com pedido de matrícula e clique no botão Buscar alunos. Exclusão de matriculados em turma. Na mesma aplicação, onde o coordenador pode remanejar os alunos, também é possível efetuar a exclusão de alunos matriculados. Essa ação pode ser utilizada no caso de não atingir o número mínimo de alunos que a turma exigia em disciplina eletiva, e assim excluir os alunos e, em seguida, fechar a turma, sem a realocação dos mesmos. Selecionar, então, os alunos com o checkmark lá no topo da tabela, na segunda coluna, e clicar no botão Excluir selecionados na parte inferior da tela. O sistema então abrirá um pop-up window contendo os dados dos alunos selecionados. Selecione para confirmar o requerimento. Essa ação não poderá ser desfeita posteriormente. E clique no botão Excluir.
Efetuadas as exclusões das matrículas, proceda então com o fechamento da turma, seguindo as orientações entre as páginas 40 e 42 deste treinamento. Recomendações finais. Uma das vantagens deste treinamento assíncrono estar disponível no canal YouTube de IADAC é possibilitar que seja assistido numa janela do navegador em paralelo a outra janela, enquanto estiver fazendo as atuações no SIGA. Deixamos na descrição do vídeo do YouTube o índice da minutagem de cada assunto para facilitar a localização e a consulta por tópicos, além de disponibilizarmos este arquivo para download. Após toda e qualquer alteração realizada, proceda com a validação dos oferecimentos e da carga didática para confirmar que não há erros, a fim de evitar retrabalhos. Em caso de dúvidas, envie-nos mensagens através do SIGA, acessando os menus Administração, Atendimento, Minha Solicitação e selecione o assunto Oferecimento de Disciplinas Graduação. A Divisão de Infraestrutura Acadêmica agradece a atenção. Até o próximo treinamento.